Olá, eu sou o professor Murilo Coelho, criador do curso de redação para acadêmicos de direito, idealizado para formar redatores que saibam se comunicar por meio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, a fim de produzirem textos claros, coesos e coerentes, que atendam às necessidades comunicacionais da profissão. A elaboração do texto na modalidade escrita da língua portuguesa precisa de unidade temática, ou seja, é necessário manter o foco no fio da meada, sem deixar de prosseguir com o assunto sobre o qual o autor esteja pretendendo expor ideias a respeito. De acordo com os ensinamentos de Koch e Elias, uma obra de 2010, você vê lá na bibliografia, a obra é Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual. Os autores explicam que o emissor de uma mensagem escrita precisa, primeiramente, ajustar o tipo ou gênero textual correto para a intenção comunicativa. Isso nós já mostramos nos tipos de texto, já demos exemplos, exercícios que você já passou por lá. Um texto pode progredir por meio de articulação entre as informações, os fatos, os comentários, os fundamentos apresentados para embasar uma ou outra argumentação. Mas sempre tem que manter o foco no tema único. Em sua obra Texto e Leitor, Aspectos Cognitivos da Leitura, a autora Angela Kleiman, de 2013, você vê lá na bibliografia, trata da compreensão de textos escritos, mas serve muito bem para os redatores compreenderem que há variados processos cognitivos necessários para que os leitores possam compreender perfeitamente a mensagem que estiver sendo transmitida na modalidade escrita da língua. O método dialético foi desenvolvido por um outro filósofo alemão. Ele era o Georg Wilhelm Friedrich Hegel. E ele demonstrou ser possível investigar a veracidade de um assunto, por exemplo, pela apresentação de uma tese, seguida por uma antítese, e culminando na síntese. Ou seja, um método de diálogo baseado na apresentação de um ponto de vista, o qual enfrenta a contraposição de ideias com o objetivo de se chegar a uma conclusão. A famosa frase "penso, logo existo" ficou conhecida por todos em razão dessa metodologia cartesiana, a qual adaptaremos para o nosso caso de estudo de redigir tanto as peças jurídicas como trabalhos acadêmicos. A dupla negação. Apesar de os gramáticos não enxergarem problema algum em se dizer palavras negativas na mesma oração, por uma questão de estilo, é melhor utilizar uma negativa e a outra positiva. Os delatores disseram não ter recebido nenhuma vantagem no esquema de corrupção. Ficaria bem melhor escrito assim: os delatores disseram não ter recebido vantagem alguma no esquema de corrupção. Afirmou não haver nenhuma possibilidade jurídica de se alterar as regras. Ficaria melhor assim: afirmou não haver possibilidade jurídica alguma de se alterar as regras. Despercebido e desapercebido. Enquanto o termo despercebido significa falta de atenção, o vocábulo desapercebido significa desprovido, desprevenido. Desapercebido de fundamentos, o pedido foi rejeitado. Andava despercebido e não sentiu a chegada do ladrão. É possível desenvolver um parágrafo, mas sem deixar de torná-lo uma ideia completa. Esse
é o principal desafio dessa aula para quem quer se tornar um redator forense. Vamos ver. O desenvolvimento ou desdobramento da ideia central escolhida pelo redator para compor o texto do parágrafo que vai ser produzido pode ter diferentes formas de organização. Conforme vimos, o parágrafo é formado por orações e frases que enunciam alguma coisa. Assim, o redator precisa ter em mente a necessidade de todos os enunciados convergirem para a produção de um sentido único. É como se deve elaborar o tópico frasal ou a ideia nuclear de determinado parágrafo. É possível redigir o período com a utilização de uma outra estratégia ainda, que é a da divisão, uma outra metodologia. Veja esses slides e entenda o exemplo. Divisão é uma forma didática de pormenorizar as informações que serão apresentadas na explicação. A apresentação de uma ideia por meio de divisões é o mesmo que dividir o pensamento em partes. Vamos ver o exemplo. Enquanto alguns alegam haver incoerência no fato de um indivíduo com 16 anos ter direito de votar, mas não poder ser responsabilizado criminalmente, outros creem que menores de 18 anos não podem ser enviados ao cárcere, já que é possível ressocializá-los por meio do ensino e aprendizagem. Vamos ver como produzir um parágrafo com uma dessas estratégias. Vamos escolher a causa e consequência. Causa e consequência. A causa é o acontecimento, o qual terá um desdobramento, uma consequência. O redator precisa esclarecer o que acontece em decorrência, consequência, de uma determinada ação, que é a causa. A abstração deve ser evitada. Se a ideia central que o redator quer comunicar for sobre as relações pessoais decorrentes do afeto, carinho, amparo, convivência entre familiares, vida matrimonial, entre outros aspectos, segundo o artigo 229 da Constituição Federal, ele não pode divagar e começar a escrever sobre, por exemplo, os diferentes regimes de bens entre os cônjuges no mesmo parágrafo. Se ele quiser abordar isso, achar que interessa, ele tem que abrir um novo tópico. Conforme já expusemos, um parágrafo tem que transmitir uma ideia completa, como se fosse uma redação inteira. Como já dissemos, sua comunicação por escrito precisa ser perfeitamente compreendida, porque o receptor dessa mensagem não terá a oportunidade de levantar o dedo e perguntar o que você quis dizer. A coesão referencial pode ainda ser formada por elipse e zeugma, figuras de linguagem que são bons elementos para evitar a excessiva repetição. A elipse consiste na omissão de um termo ou expressão, normalmente de fácil identificação. Veja no exemplo como é esse tipo de coesão referencial. A elipse consiste na omissão de um termo ou expressão, normalmente de fácil identificação. Por exemplo, voltando, verificou a sala, deu dicas aos alunos, saiu e desapareceu. A omissão do sujeito gramatical ele e ela. Zeugma é um caso especial de elipse, quando o termo omitido já tiver sido expressado anteriormente. Por exemplo, Fernanda gosta de poesia, Alexandre de prosa. A omissão do verbo gostar. Vamos verificar um texto em que a repetição não é aconselhável, de modo a servir de exemplo de como não se deve redigir um texto.
Ao indagar, junto à gerência, o motivo de o banco não liberar o empréstimo, foi surpreendido com a informação de que havia restrição no serviço de proteção ao crédito. Pediu ao gerente do banco a informação de que havia restrição no serviço de proteção ao crédito por escrito, pois tinha certeza de que não devia nada a ninguém. Caso tivesse dúvidas, seria desprovido de vergonha em querer um empréstimo, sabendo das normas do banco junto ao serviço de proteção ao crédito. Veja como o mesmo texto pode ser escrito sem aquela repetição toda que torna a redação enfadonha, com falta de estilo. Ao indagar, junto à gerência, o motivo de o banco não liberar o empréstimo, foi surpreendido com a informação de que havia restrição no serviço de proteção ao crédito. Pediu que a instituição a entregasse por escrito, pois tinha certeza de que não devia nada a ninguém. Caso contrário, seria desprovido de vergonha por saber das normas acerca de quem tem o nome negativado. O paralelismo é um recurso de linguagem escrita que consiste em apresentar ideias similares em uma forma gramatical idêntica. Ou seja, um verbo deve estar em paralelismo com outro verbo, um substantivo com outro substantivo, uma oração com outra, e assim sucessivamente. Portanto, o paralelismo consiste na recorrência da mesma estrutura sintática. O recurso deve ser estudado junto com as conjunções, que são palavras invariáveis que servem para conectar os termos que aparecem em um texto. Vamos observar um exemplo de frase com os conectivos não só e mas também, os quais devem ligar dois trechos gramaticalmente semelhantes. O magistrado não só orientou a testemunha, como também a advertiu que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade é ato punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, segundo o artigo 342 do Código Penal. A oração teria o seu paralelismo desconfigurado com a seguinte redação: o magistrado não só orientou a testemunha, como também lhe deu uma advertência de que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade é ato punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, segundo o artigo 342 do Código Penal. As duas orações remetem à mesma ideia, com os elementos de coesão exercendo seu papel, mas o paralelismo sintático foi quebrado na segunda frase em razão de o verbo orientar ter de estar associado a outro verbo, mas estava associado a um substantivo, advertência, quando deveria ter sido utilizado o verbo advertir, como na primeira frase. Ou seja, faltou o paralelismo na segunda oração, porque os dois complementos da forma verbal são representados por elementos de natureza distinta. Um deles é o substantivo advertência e o outro o verbo orientar. O paralelismo se estabelece quando são empregados dois verbos, orientar e advertir, ou dois substantivos, orientação e advertência. Portanto, a frase também poderia ter sido construída da seguinte forma: o magistrado não só deu a orientação à testemunha, como também a advertência de que fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade é ato punível com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, segundo o artigo 342 do Código Penal. A imagem, o ethos do emissor da mensagem, no caso que estamos aqui comentando, de técnicas de redação, depende justamente que o profissional esteja habilitado, capacitado, para que a sua imagem, perante aquela plateia, a audiência que ele tiver, seja reforçada justamente porque ele consegue transmitir a mensagem coesa, concisa, objetiva. O aluno no nosso curso pode fazer também o download, baixar os e-books de todas as aulas que ele assiste. Por que isso? Porque o curso tem uma duração, né? Você vai ver os vídeos durante um tempo lá, fazer os exercícios. Posteriormente, se você quiser relembrar, você vai lá no seu e-book, que você vai baixar gratuitamente lá no curso, e relembra. E além disso tem tabelas lá, tabelas de vários tipos de técnicas mostradas em como construir melhor, qual a correta utilização de conectivos, que, por exemplo, de causa e de efeito, como fazer essas articulações, tudo vai estar
além de você assistir essas aulas em vídeo aulas, né, e fazer exercício, você depois tem os e-books. Não perca mais tempo. Matricule-se agora mesmo no módulo 1 aí. Volte ali no site, matricule-se, a fim de transmitir as suas ideias de forma convincente, eficiente e objetiva.